Agora, Gustavo, ao findar a legislatura passada, que você estava nela, tinha algumas questões que estavam preocupando bastante o legislativo. Uma delas, que você foi muito crítico e lutou para que fosse mudado, era um decreto do ex-prefeito Elias Diniz, que tratava da eleição nas escolas. Ia ter uma lista tríplice e no fim ele ia escolher uma dessas pessoas. Você não concordava com isso, você queria uma eleição direta ali, que a comunidade se envolvesse de certa forma. Houve algumas mudanças, alterações, depois como que ficou essa situação? Isso se manteve, foram eleitos, foram empossados nas escolas, como é que está a situação hoje, já com a nova gestão no comando? Geraldo, uma coisa que eu sempre defendi era o cumprimento da lei federal que trata da questão da gestão democrática nas escolas. Então, o primeiro ponto é que havia uma convergência minha com a gestão do Poder Executivo, que havia determinado que deveria ter eleições. Então, nesse ponto, era a questão pacífica. Tem que ter eleição? Sim, tem que ter eleição. Porém, o que eu e algumas outras pessoas, em determinado momento, o próprio sindicato, o próprio conselho de educação se posicionou contrário, era relacionado a alguns pontos. E aí acabou que o decreto, acho que foi mudado até 3 vezes, e na última, acabou que aqueles pontos que eram mais polêmicos acabaram saindo. Como, por exemplo, a lista tríplice, ela foi retirada num dos decretos. Depois tinha um curso que estava sendo exigido, que esse curso ele não foi ofertado para todos os profissionais da rede. E esse curso, então, se ele foi ofertado para apenas alguns profissionais, ele estava sendo exigido, aquilo poderia ser considerado que houve, então, um direcionamento. Se eu vou exigir lá na frente um curso, então eu dou esse curso para quem eu quero e só essas pessoas vão poder concorrer. Esse curso também foi retirado. E um último ponto que eu não concordava, que esse acabou sendo mantido, é que eu defendia que, igual acontece na eleição estadual dos diretores do Estado, é que deveria ser servidor efetivo, servidor de carreira. Esse item não foi mudado no decreto, permaneceu a possibilidade, além dos efetivos, também poderia ter servidores comissionados, servidores contratados participando do certame, ali, da eleição para diretor de escola. Acabou, Geraldo, que a gente entrou com um projeto de decreto legislativo para sustar, conseguimos sustar, e no dia seguinte, ou 2 dias depois, o prefeito foi lá e decretou de novo. E eu percebi que ia ser ali uma briga de gato e rato. A Câmara susta, o prefeito faz. A Câmara susta, o prefeito faz. Então, eu dei aquele assunto por encerrado, porque eu entendi que não havia mais o que fazer. Se a Câmara sustou e o prefeito foi lá e fez de novo, então não havia mais o que fazer. E, de fato, as eleições ocorreram. Né? Pelo que eu tive informações, aparentemente ocorreram normal. E esses diretores que foram eleitos, eles têm que ser dado posse. Eu confesso para você que eu não acompanhei isso, mas imagino que tenha sido dado posse para eles, até porque eu não ouvi nenhuma reclamação nesse E o sentido. processo também, né, pode, né, gerar críticas e tudo mais, mas até onde a gente entende, foi um processo transparente, né? Então, Sim, quem venceu é porque concorreu e obteve maior votos ali e depois a posterior indicação. isso. E agora pelo que foi publicado na resolução, esses diretores eleitos, eles permanecem então por 4 anos e daqui a 4 anos então se faz uma nova eleição. É importante porque ficou nesse processo todo de decretos revogados, decretos sustados, é importante que a nova gestão tenha atenção para uma coisa que é colocar esse processo da gestão democrática em lei e não ficar fazendo isso por decreto, porque o decreto ele é muito frágil. Inclusive, já existe uma minuta apresentada pelo Conselho Municipal de Educação que trata sobre o assunto. Então, a partir do momento que a gente tiver isso formalizado em lei, vai dar muito mais segurança para que as próximas eleições transcorram dentro da normalidade. Aí, é claro, a comunidade escolar, as pessoas que estão diretamente envolvidos, os alunos maiores de 14 anos, os pais, mães e responsáveis, vão votar e escolher aquilo que eles entendem que seja melhor para aquela escola.